capítulo 2, chegou a hora de estudá-lo. Capítulo 2 do Apocalipse contém 4 cartas a 4 igrejas daquela época, do ano 95 aproximadamente depois de Cristo. O apóstolo João, como você sabe, estudou isso na semana passada, está numa ilha chamada Patmos e recebendo o Apocalipse de um anjo para trazer à humanidade os últimos desejos do nosso Senhor. E antes da revelação dos eventos futuros, ele recebe 7 cartas, as 7 igrejas daquela época. Igrejas diferentes, com perfis diferentes e com, claro, também tamanhos diferentes, situações diferentes. 7 cidades da Ásia Menor, um pedacinho do mundo antigo. São 3 cartas também depois, de nós vamos estudar o capítulo 3. Então, totalizando 7 cartas, que são uma mensagem para as nossas igrejas de hoje também. Bem, o cenário dessas cartas é muito parecido. Cada carta dessa tem uma característica parecida com as outras 6. Essas cartas são escritas para uma cidade, em uma localização específica. Então, cada carta está num local, é para uma igreja que está num local diferente. O remetente é sempre Jesus. E ele se autodenomina com características diferentes para cada igreja, dependendo de cada uma daquele momento e naquele momento. Então, é bem interessante perceber isso também. Ele se descreve com características especiais de acordo com o contexto de cada uma das 7 igrejas. Exceto Laodiceia, que é a última carta, que era inclusive a igreja mais rica das 7, exceto Laodiceia, cada igreja dessa é elogiada por algum motivo. E o pecado também de cada igreja é ressaltado, com exceção de 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, que só tinham praticamente elogios. A solução para o problema de cada igreja também é ressaltada. Jesus vem com uma direção para cada uma daquelas 7 igrejas. E essas soluções também nos servem muito. O alerta para cada uma das igrejas é escutar o que o Espírito Santo diz. Inclusive, tem muita gente por aí dizendo que a Igreja Batista não dá ouvidos ao Espírito Santo, que nós não temos o Espírito Santo. Geralmente, essa informação é dada por pessoas que não conhecem os batistas brasileiros, que ouviram falar de uma geração que foi muito fria e que não dava ouvidos ao Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Geralmente uma igreja batista é dividida através dos seus dons espirituais. Nós valorizamos muito aqui os dons espirituais. E escutamos muito o que o Espírito diz às igrejas, inclusive a nossa. A figura do Espírito Santo aqui é importantíssima, porque sem ela não existe direção para a vida da igreja. É o Espírito Santo quem guia a igreja. Então, não acredite se alguém disser para você, olha, os batistas não acreditam no Espírito Santo. Queridos, nós acreditamos num batismo com o Espírito Santo em toda a nação. A única diferença é que nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo vindo morar dentro de nós, é o ato da conversão, e não o momento a posteriori. A pessoa não se converte primeiro e recebe o Espírito Santo depois. O padrão que você vê em Atos dos Apóstolos, muitas vezes, é um padrão de um recebimento posterior, aliás, em poucas vezes, mas é porque o Espírito Santo sempre vai esperar a chegada da igreja
para que ele possa batizar. Então, alguns povos naquela época, como os samaritanos, ouviram o evangelho e não foram batizados. Eles se entregaram ao Senhor, mas ainda não havia conversão verdadeira, porque não havia batismo, porque o Espírito Santo estava esperando a igreja chegar naquele local, fazer uma pregação estabelecida, para que o Espírito Santo então pudesse batizar. Então, se você estudar direitinho, você vai perceber que esse padrão, ele só acontece numa época em que a igreja ainda não havia chegado nas localidades. E muitas vezes essas experiências diferentes são tomadas por alguns grupos que nós respeitamos, sem problema nenhum, de que o batismo com o Espírito Santo acontece depois. A gente só não, assim, entende o porquê dessa ignorância em dizer que a Igreja Batista não dá ouvidos ao Espírito, não tem Espírito Santo e não valoriza a figura do Espírito. Quem conhece aí o nosso seminário e quem conhece o nosso Instituto Bíblico, por exemplo, no Instituto Bíblico, se você entrar e fizer a sua matrícula, você vai estudar os 24 dons do Espírito, né, os dons espirituais, e vai aprender a colocá-los, cada um dentro do seu dom espiritual, em prática aqui na nossa igreja, ou em qualquer igreja para a qual você for. Primeiro você vai descobrir o seu dom, e depois você vai aprender onde você pode servir, como lidar com ele. O Instituto prepara você para isso. Então, cuidado com esse tipo de falácia, isso não é verdade, ok? Nós vamos dar ouvido aqui ao que o Espírito Santo diz a essas igrejas e à nossa igreja. Uma outra característica, para a gente fechar, é que as promessas para cada igreja também são claras. Se eles obedecessem aquilo que Cristo estava dizendo para eles, como membros daquelas igrejas, eles iriam ter grandes vitórias no Senhor, receber grandes recompensas. O que vamos estudar agora são 4 cartas, semana que vem mais 3, daquilo que Deus desejava falar àquelas igrejas e deseja nos falar hoje. Amém? Nós já combinamos o seguinte, você lê e eu comento. Não perca tempo, se você quiser ler a Escritura, levante e leia o texto indicado. Só vou pedir a você para não demorar muito. E se levantarem 2 ao mesmo tempo, o mais velho sempre tem prioridade. Ok? Tá bom? Uma outra questão importante é que, se você não faltar nenhum dos estudos, você concorre a uma Bíblia de estudo no final desse estudo de Apocalipse. Tá bom? Nós vamos sortear. Se tiver muita gente, a gente sorteia mais que uma. A gente sorteia várias. Tá legal? Bem, então vamos lá. Primeiro versículo, alguém poderia aí ler para a gente? É importante, queridos, nós estudarmos essas cartas. Elas nos ajudam no exame quanto à nossa própria igreja. Em alguns momentos você vai perceber assim, parece que Jesus está falando lá para Esmirna, mas na verdade está falando para a gente. A gente tem a mesma dificuldade aí, ó. Preciso vigiar minha vida nesse negócio. Então elas são importantes para esse exame no que diz respeito à igreja, como igreja local. Mas elas também são importantes porque nós, particularmente, também somos igreja. No singular, você, pessoa, você é a igreja de Cristo. Cristo habita em você. Então, algumas mensagens também vão mexer diretamente com você nesse dia de hoje e na semana que vem. E é interessante também, em terceiro lugar, que essas cartas são chamados ao arrependimento. E isso é uma coisa da qual precisamos sempre. Sempre sermos chamados a uma transformação radical, a uma mudança. Éfeso era uma cidade grande, próspera, muito parecida com São José dos Campos. Uma cidade que era um eixo comercial, um centro comercial da Ásia Menor. Era a maior cidade da Ásia Menor. Era uma cidade poderosa, suas mercadorias saíam dali para o mundo inteiro. E Éfeso ficava num eixo, uma junção de 4 grandes estradas, ou seja, Éfeso tinha uma localização privilegiada.
Tinha uma estrada que cortava a cidade com 21 metros de largura, o que era algo colossal para aquela época. E essa estrada tinha colunas de fora a fora, ladeando a estrada até o porto da cidade. Então era uma cidade portuária. A cidade chegou a ter 1 milhão de habitantes, o que para aquela época era um negócio extraordinário. Tinha um teatro, só o teatro da cidade comportava 24 mil pessoas. Nós não estamos falando de uma cidadela. E Éfeso também era uma cidade livre. Por que livre? Porque ela tinha uma própria prefeitura que coletava imposto e que gastava na cidade e mandava uma parte para Roma. Ela ganhou essa liberdade, tamanha era a sua fidelidade ao Império Romano. Éfeso era uma espécie de queridinha do Império Romano da época. Então, ali não havia opressão romana em Éfeso. Havia liberdade naquela cidade. Havia tranquilidade. Versículo de número 2. No versículo anterior, no versículo 1, vocês encontraram uma referência aí sobre os candelabros. Talvez você tenha vindo hoje pela primeira vez, ou está ouvindo, me ouvindo aí pelo YouTube, ou então vendo. Você disse, mas não comentou os candelabros. É porque isso já foi comentado no capítulo anterior, tá bom? Então, por isso, nós vamos deixar tudo gravadinho para você pegar a série inteira. Aquilo que nós já explicamos, a gente vai evitar explicar de novo, para a gente não cair aqui, né, na prolixidade. Bem, o versículo de número 2 é bem interessante. Conheço as suas obras. Éfeso era uma igreja extraordinária quanto ao trabalho. Era uma igreja trabalhadora. E por isso Jesus começa a elogiando. Havia muita qualidade para ressaltar no que diz respeito à operacionalidade daquele corpo de Cristo, daquela igreja naquele lugar. Eram irmãos trabalhadores. Aqueles crentes não brincavam em serviço. A palavra trabalho aí, o termo kopon, é trabalho em exaustão, é um trabalho até ficar extremamente exausto. Quando alguém queria dizer para uma outra pessoa, olha, trabalhei até não aguentar mais, essa pessoa, se usasse o grego daquela época, usaria a palavra kopon, que é a palavra usada aí. O termo para perseverança, para nunca desistir, só para você ter uma ideia, ela era a palavra upomone, ou seja, daí é o mesmo radical, a indicação de que eles eram extremamente perseverantes. E outra coisa, o termo ainda indica que eles trabalhavam sob pressão, ele pode indicar isso, que não era fácil trabalhar naquela cidade, uma cidade extremamente fiel a Roma, talvez pudesse ser centro de grande perseguição para a igreja, embora isso não esteja claro no texto. Os efésios pressionavam, tentavam, os efésios, que eu digo, os moradores da cidade que não eram crentes, talvez tentassem pressionar a igreja, intimidar os cristãos, mas eles venciam e continuavam pregando, defendendo a verdade naquele lugar, com muita perseverança. Com muita perseverança. E lutaram contra aqueles que se diziam apóstolos e que estavam ali, na verdade, só para prejudicarem a igreja. Ok? Éfeso também era uma igreja que não tolerava os falsos mestres. Era um baluarte da verdade, como costuma chamá-la um dos melhores comentaristas das 7 cartas do Apocalipse, chamado Steven Lawson, que escreveu as 7 cartas do Apocalipse, o livro. Vale a pena, se você quiser estudar essas 7 cartas de uma maneira mais abrangente, eu indico esse livro para vocês. De longe, é o melhor livro no que diz respeito ao estudo das 7 cartas. As 7 cartas do Apocalipse, de Steven Lawson. Bem, era uma igreja firme, disciplinadora quanto àqueles que praticavam a maldade dentro da igreja.
Era uma igreja que não permitia que pessoas de dentro não vivessem como crentes, ela não permitia. Se ela percebesse pessoas pregando heresias, ela chegava e disciplinava rapidamente. Era uma igreja que não deixava nenhum tipo de erro ser ensinado. Não está parecendo uma igreja que você conhece? Um baluarte da palavra. Era Éfeso, era a igreja de Éfeso. Éfeso bania aqueles que não viviam de acordo com a Bíblia e não ensinavam a Bíblia corretamente, sem pensar duas vezes. É engraçado que essa igreja de Éfeso tinha 40 anos já nessa época, porque ela foi fundada por Paulo, lá atrás. 40 anos antes, Atos nos conta a história, Atos capítulo 18, 19 a 21, Paulo pregando em Éfeso e estabelecendo a igreja. Então essa igreja foi, dá uma olhadinha, queridos, essa igreja foi fundada por Paulo, foi disciplinada por Áquila, companheiro de Priscila, um casal de missionários extraordinário, Atos 18, 26. Foram doutrinados por um pregador extraordinário do Novo Testamento, chamado Apolo, Atos 18, 24 a 25. E logo depois foram pastoreados pelo garoto prodígio do apóstolo Paulo, Timóteo, para quem Paulo escreveu 2 cartas, para que ele pudesse aprender a ser pastor, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E no final, foram instruídos pelo apóstolo João, através desta carta. Ou seja, não podia dar outra coisa, querido. A igreja foi bem acompanhada pelos seus líderes e pastores durante séculos. Aliás, durante décadas. Extraordinário. Foi ali que João passou parte da sua velhice, como contam alguns da história eclesiástica, e escreveu as suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª Joões, e também o seu Evangelho de João. Tem gente que defende isso piamente. Paulo ficou ali durante 3 anos com aquela igreja. E foi o lugar que o apóstolo Paulo mais tempo ficou depois da sua 2ª viagem missionária. Ou seja, a igreja estava acostumada a ter gente grande entre ela para ensiná-la a caminhar com o Senhor. E essa é a vantagem, querido, de nós termos pessoas bem preparadas na direção da igreja. Pessoas bem preparadas na direção da igreja estabelecem pessoas bem preparadas também. E por isso que nós aqui lutamos pelo ensino e que os irmãos possam ser extremamente capazes para ensinarem os irmãos também. Isso é muito importante, que a igreja invista no conhecimento dos seus líderes, para que eles se desenvolvam cada vez mais, a fim de que possam ensinar a palavra a outros a serem firmes na fé. Versículo de número 3. Éfeso era um centro idólatra, idolatrava o Império Romano, havia vários deuses adorados ali. Ali, por exemplo, no mundo antigo, tinha 7 maravilhas do mundo antigo. E é interessante que o templo da deusa dos Efésios, a Diana dos Efésios, também chamada de Artemis, era uma dessas 7 maravilhas do mundo antigo. Ok? Ali ficava uma imagem dela, esculpida, na frente do templo. E essa imagem foi feita a partir de um meteorito, que veio do espaço, claro, redundância aqui, mas só para que você entenda, se você não compreende bem essa palavra. Então, um meteorito que caiu naquele local, eles usaram o meteorito e fizeram uma imagem, porque eles entenderam aquilo como um sinal dos céus, um exemplo de poder da deusa Diana dos Efésios. O templo era do tamanho de 2 campos de futebol. Tem noção? Eu tenho, porque eu joguei bola durante muito tempo da minha vida. 2 campos de futebol, formam um negócio extraordinário em termos de espaço. A atividade religiosa ali era intensa. O templo ficava aberto 24 horas por dia, com bebida à disposição e prostitutas espirituais.
Tudo gratuito, para quem quisesse entrar. Era um local que sempre recebia criminosos, abrigava devassos e todos os tipos imorais daquela época. Tal templo foi construído em 365 a.C. E naquele ano em que a carta é escrita para Éfeso, ele tinha acabado de ser reformado, por conta de um incêndio que sofreu. O culto ao imperador também era grande em Éfeso. Mas outros deuses, como Eros, o deus do prazer e da luxúria, Atenas, deus da sabedoria, e Esculápio, o deus da medicina, também eram adorados ali. Aliás, é importante você perceber que ali havia vários outros deuses que eram adorados. Era naquela situação em que estava a igreja do Senhor, batalhando contra a idolatria, pregando o evangelho naquele lugar. Os crentes sofreram ali, muito provavelmente, grande perseguição. Eram zombados. Paulo chegou a dizer que combateu animais ferozes em Éfeso, se referindo a pessoas. 1 Coríntios 15, 32. Qual pastor que nunca enfrentou gente assim? Mas aquele pessoal ali não se abalava, continuava pregando o evangelho sem recuo, não se deixavam influenciar pelo paganismo e nem pelo mundanismo, diferente de muitas igrejas de hoje. Tinha um grande sofrimento, a palavra abastasas, essa palavra usada aí para sofrimento, o sofrimento dos efésios, traz uma ideia de provação, alguém que foi colocado à prova. Isso pode indicar que os perseguidores daquela época provavam os crentes com várias artimanhas, com várias estratégias, para que eles caíssem. Versículo de número 4. Deixaste ou abandonaste, essa palavra, afekas, no grego, indica partir de algum lugar e ir embora para outro lugar. Então nós temos aí uma ideia muito interessante. A mesma palavra é usada na Bíblia para divórcio, só para você ter uma ideia. A ideia aí é que eles se divorciaram do primeiro amor. O que é o primeiro amor? Eu sei que hoje nós temos vários novos convertidos da igreja aqui, até porque tenho feito discipulado com alguns de vocês. Olha, primeiro amor é aquele amor que você tem quando você se converte. Tudo é novo para você, você está disposto a fazer tudo, você está disposto a servir ao Senhor, em obedecê-lo. Se tem alguma coisa que você descobre que é pecado, você abandona. Sua disposição está 100%, a bateria está carregadíssima. Mas é normal, não deveria ser, mas é normal, como eu digo que é normal, mas não estou dizendo que a Bíblia aprova. Eu só estou dizendo que a gente vê isso no dia a dia. Crentes, depois de um certo tempo, começarem a sofrer quedas na sua temperatura espiritual. E aí se tornam pessoas sofredoras de hipotermia espiritual, ou seja, a temperatura cai. Aí a pessoa vai indo, ela deixa de orar, ela deixa de buscar, ela começa a faltar culto, ela começa a não mais ter compromisso com o Senhor e nem a alegria da salvação da mesma forma que tinha antes. Muitos chegam a uma situação dessa e se recuperam, outros passam o resto da vida lutando contra a apostasia, contra o afastamento de Deus, o abandono da fé. É interessante que Éfeso conhecia muito, era uma igreja baluarte da verdade, como eu disse, mas foi uma igreja que abandonou o amor. Com o tempo a igreja se tornou fria. Ela não tinha mais amor para dar, ela perdeu a paixão. Trabalharam tanto que esqueceram da devoção. Amaram tanto o trabalho do Senhor que esqueceram do Senhor do trabalho. Então, muito cuidado com a sua vida. Uma coisa que Éfeso nos ensina é que se você não tomar cuidado, o trabalho pode tirar você da devoção. E aí você se torna alguém fiel ao trabalho do Senhor e não fiel ao Senhor.
E isso aconteceu com muitos naquela igreja, a ponto dela ter essa característica de uma maneira generalizada. Pastor, então o que eu faço? Não trabalho mais? Não, não. Não trabalhe a ponto de sacrificar, não trabalhe na igreja a ponto de sacrificar a sua devoção. Eu sou pastor. Nossa igreja aí daqui a uns dias está batendo na casa de 1000, se continuar nessa proporção. Sabe o que eu faço? De manhã, eu cuido da minha saúde. Saúde física, emocional e espiritual. Enquanto eu estou caminhando, eu estou falando com Deus, eu estou pensando nos erros que cometi durante a semana, eu estou pensando nas pessoas que eu preciso procurar, por que sumiu da igreja, estou tentando lembrar de situações que eu prometi e ainda não cumpri. Ali eu cuido de mim, da minha fé, ali eu agradeço ao Senhor, eu caminho na natureza, eu corro, eu faço musculação. Aí quando dá ali para meio-dia, 1h, eu começo a me preparar para vir para a igreja. Aí eu trabalho até 10h30, 11h da noite. Não tem dificuldade. Mas primeiro eu cuido de mim. Porque se eu não cuidar da minha vida com Deus, eu vou passar o quê para você? E é por isso que muitos pais perdem os filhos, porque eles não cuidam da espiritualidade em casa, da própria espiritualidade. Eles vão passar o quê para os filhos? Seu filho só vai aprender a orar se vir você orando. Não adianta você tentar falar de teoria, ele só vai aprender com a prática. Seu filho só vai aprender a obedecer a palavra se vir o amor que você tem pela palavra. Ele só vai aprender a amar a obra de Deus se você estiver se envolvendo com a obra de Deus. Filhos aprendem vendo. Sua fala não diz tanto quanto as suas ações. Então é muito importante nós cuidarmos de nós. O maior mandamento da Bíblia é o amor. Se você perder a capacidade de amar o seu Deus e o seu irmão, você perdeu tudo. Você não tem muito mais para poder apresentar. Tenho contra ti, porém, que perdeste seu primeiro amor, que deixaste seu primeiro amor. Nós não podemos deixar o primeiro amor, o fogo do Espírito, nós não podemos deixar. Não podemos deixar. Versículo 5. Arrependimento significa, na Bíblia, mudança de direção. Significa que você que estava andando numa direção, agora precisa andar em outra. Ou seja, isso indica mudança de atitude. Se você quiser ser diferente, não adianta fazer sempre as mesmas coisas, você vai continuar sempre o mesmo. Então, para ser diferente, você tem que mudar atitude, você tem que mudar a maneira de pensar e atitude. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 12, da renovação da mente, para que haja mudança de vida. Então, onde você caiu? Essa é a mensagem. Dá uma olhadinha para onde você caiu. Veja lá, o que você passou a fazer diferente. Como é que era a sua vida antes de uma fé forte? E agora? Então veja exatamente onde isso começou a acontecer. O que você mudou na sua vida? O que você permitiu na sua vida que viesse a acabar com o seu primeiro amor? Então volta lá e refaz tudo. Volta lá e começa a praticar as mesmas obras que você praticava quando você ainda tinha primeiro amor. Porque dessa forma você resolve o problema, você conserta a situação. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Virei a você, ou seja, uma referência clara sobre a volta de Jesus pessoal, na vida daquelas pessoas. Elas iriam morrer, como todo mundo vai morrer, mas iriam morrer naquela situação, iriam se encontrar com Jesus, sem amor, e aí haveria um julgamento severo. Olha que situação. Só que antes da morte, aquela igreja iria perder a condição de iluminar o mundo com a luz de Cristo. Porque tirarei o seu candelabro, a sua luz, o suporte da luz. Vocês vão deixar de iluminar.
Vocês vão perder a luz de vocês. E é por isso que eu sempre digo aqui para a nossa amada igreja de Taubaté: se nós não tivermos amor, nós não temos nada. Não adianta conhecer a verdade e não vivê-la. Seríamos hipócritas. Se nós não tivermos condições de amar, nós estamos quebrando os 2 primeiros mandamentos da palavra de Deus. O que adianta ter uma igreja com essa estrutura, com todo esse conhecimento, seu irmão senta do lado, nem bom dia você dá. Se você não consegue dar um abraço no seu irmão, se você não consegue dar uma ligada para ele no dia do aniversário, se você não consegue visitá-lo quando ele fica doente, ou seja, nós estamos fazendo de conta que somos igreja, se nós agimos assim. Por isso que o amor tem que ser demonstrado. E é por isso que eu amo alguns projetos nossos, como o Projeto Amor, que procura levar comida para quem não tem, que recebe aqui 50 pessoas e dá de comer, dá de beber, dá roupa, todo sábado. Corta cabelo, faz barba, toma banho, sai daqui limpo, cheiroso, alimentado. Em alguns casos, não sei como é que está agora, né? Não estou acompanhando a cozinha mais, mas em alguns casos leva até a janta. Então, essa situação, a gente não pode deixar de fazer. E a nossa maior dificuldade nesta igreja é conseguir gente para o Projeto Amor. Porque são poucas as pessoas que querem ter contato, ajudando gente que não cheira bem, gente bêbada. Isso é uma situação, infelizmente, lastimável, falta do amor. A Bíblia vai dizer claramente que o amor de muitos vai se esfriar à medida em que o fim dos tempos vai se aproximando. E eu sempre digo isso para vocês: vai se cumprir a profecia, mas ela não precisa se cumprir na minha vida e nem na sua. Amém, meu irmão? Versículo de número 6. Quem eram os nicolaítas? Pregadores itinerantes, que viviam de igreja em igreja, pregando uma doutrina conhecida naquela época, a antinomia. O que era a antinomia? Já que Cristo perdoa os nossos pecados e a graça é abundante, nós então podemos pecar à vontade. Essa era a doutrina dos nicolaítas. E eles ensinavam de maneira ardilosa, nos mínimos detalhes, essa doutrina. Peque à vontade, porque a graça superabunda onde abunda o pecado. A igreja de Éfeso percebeu rapidamente esse falso ensino, porque um crente de verdade não sente vontade de pecar à vontade. Se ele ainda ama o pecado e quer pecar à vontade, ele não se converteu. Então, automaticamente, a igreja de Éfeso, por ser uma coluna ortodoxa, ela combateu esse ensinamento de uma maneira poderosa. Versículo de número 7. A referência à árvore da vida é uma referência à vida eterna. É uma referência ao Éden. Antes do homem pecar, ele tinha acesso à árvore da vida eterna, para viver para sempre. Só que depois que ele peca, essa árvore é removida do paraíso, da terra, porque o homem não mais poderia comer dela, sendo pecador. É uma realidade aí que é prometida a salvação àquele que dá ouvido ao que o Espírito diz às igrejas e vence a si mesmo, vence a sua vontade de perder o amor e permanece fiel. Salvação é garantida àquele que se submete à vontade do Espírito Santo. Isso é salvação, garantida. Ao vencedor, é uma clara referência ao cristão que não abandona a fé, mas que vence, ele chega até o final da corrida, uma referência muito provavelmente às Olimpíadas daquela época, que já indicavam grandes honras aos vencedores. Aliás, essa ideia das Olimpíadas
São várias as figuras de linguagens importadas do mundo olímpico para a Bíblia, inclusive no Apocalipse. Paulo faz uso, até mesmo Jesus faz uso. Bem, saímos da carta de Éfeso agora e vamos para a carta, aí a segunda carta. Você deve estar dizendo, meu Deus, agora que acabamos a primeira. Eu também estou dizendo a mesma coisa, né? Mas vamos lá, vamos firme. Olha o versículo 8, começa a carta agora à igreja de Esmirna. Esmirna, da palavra mir, era uma planta que tinha uma fragrância extraordinária, cheirosa, que dava um perfume. A casquinha do caule da planta era muitas vezes esmagado para dar um belo perfume. Daí vem o nome, provavelmente por conta da planta em grande quantidade naquela região, a cidade tomou o nome da planta, que inclusive era a cidade mais bonita da Ásia Menor. Era a cidade de Esmirna. Tinha um cenário natural, com flores, florestas, uma coisa deslumbrante. Olha, um porto grande, bonito, uma praia linda. Parecia um Arraial do Cabo, da época da Ásia Menor. O negócio era fantástico. Tinha uma montanha em forma de arco que ladeava a cidade. E essa montanha tinha algumas construções nela, edifícios públicos, templos pagãos, mas a coisa ficava bonita porque parecia uma coroa com aquelas construções. Então era um negócio lindo. Alexandre, o Grande, fez dela uma cidade modelo para a Grécia. Então era uma cidade muito bem construída. Ali havia muita cultura, filosofia, havia ali educação em alto escalão, ciência sendo estudada. Em termos de exportação, era a segunda cidade da Ásia Menor, perdendo apenas para Éfeso. Esmirna tinha fortes laços com Roma também, era uma cidade adorada pelos romanos. Os romanos adoravam passar férias ali, e era uma cidade fiel ao imperador, aos Césares, aos imperadores. Ganhava vários prêmios por sua fidelidade a Roma, por não abrir mão. E ali ela tinha monumentos construídos pelo Império Romano por conta da sua gratidão. Era um berço do paganismo e um berço da adoração ao imperador. Então a cidade adorava o imperador, tinha templo para ele. Então os Césares adoravam passar por ali, porque eles eram adorados como deuses naquele lugar. Mas também, claro, Cibele, Apolo, Asclépio, Afrodite, Zeus, todos eram deuses adorados em Esmirna. E ali, no meio daquela cidade lindíssima, tinha uma pequenina igreja de Cristo. Pequena, pregando o Evangelho. Era uma igreja pequena, que, como o nome já dizia, era esmagada ali pela perseguição, mas exalava o seu cheiro maravilhoso, o seu bom perfume de Cristo. Ok? Vamos conhecê-la um pouco mais. Versículo 9. Ok, João usa uma palavra aí, conheço, que no grego indica um conheço com extraordinária experiência, alguém que está muito certo do que diz, baseado na sua perícia, na sua capacidade de saber por experiência. Então Jesus está dizendo aí, eu conheço, sei exatamente o que vocês estão passando e o tamanho da sua pobreza. Era uma igreja pobre, era uma igreja pequena e não tinha recursos. A palavra aflições que aparece aí, que é o termo klipsin, é uma palavra que indica que eles estavam de fato sendo maltratados pelos romanos e pelos moradores de Esmirna. Estavam sendo esmagados ali, a ponto de sangrarem, porque é uma palavra muitas vezes usada para tortura que produz sangramento. Então olha o que essa igrejinha estava passando.
E isso nos mostra uma coisa interessante, querido. Não importa o tamanho da igreja, o que importa é a sua fidelidade. Igreja pequena pode agradar a Deus da mesma forma que uma grande e vice-versa. Não é porque é pequena que você vai achar assim, não são fiéis, Deus não abençoa. Esquece esse negócio. Das 7 cartas aí do Apocalipse, pelo menos 3 eram pequenas. Ok? Muito pequenas. A sinagoga naquela época era uma espécie de EBD dos judeus. Era uma sala ou um cenáculo preparado para ser sala de aula. Então, qualquer um que pudesse ir até ali, iria aprender os ensinamentos da Torá, da doutrina dos judeus. Essa sinagoga de Satanás, daqueles que dizem judeus e não são, se dizem judeus e não são, era um local onde o judaísmo era usado pelo diabo para confrontar a igreja de Cristo que ali estava. Isso significa que os judeus perseguiam aqueles cristãos. E logo, a ideia aí é de que a igreja deveria continuar pregando mesmo com a oposição daqueles que se diziam judeus e não eram. Ok? A vida deles ficou muito difícil em Esmirna, daqueles crentes, depois que Domiciano assume o Império Romano, porque ele passou a perseguir os cristãos com mãos de ferro. A palavra pobreza para a igreja aí é um termo grego que indica pobreza a ponto de mendicância. Ou seja, eles estavam perdendo suas posses para o governo, ou então estavam sendo extremamente deixados de lado na vida comercial. Esmirna era uma cidade rica, tá? Mas os crentes estavam passando fome. Por quê? Porque os crentes estavam sendo demitidos, muito provavelmente, porque eram crentes. E se eles abrissem as casas para venderem alguma coisa, ninguém comprava, porque eram crentes. Havia uma perseguição econômica ali, aos crentes da cidade. Dizem que um cristão chamado Nicodemos, naquela época, era gerente de uma fábrica, e ele foi demitido depois de abraçar a fé. A história da igreja diz que as suas filhas, depois da sua demissão, foram vistas no lixo, pegando comida. Só para você ter uma ideia do que a história conta sobre essa situação. Versículo de número 10. Olha a promessa de Deus para Esmirna. Ou seja, além daqueles crentes serem perseguidos política, religiosa e economicamente, em Esmirna também havia perseguição física. Alguns crentes iriam ser presos. Num período de 10 dias, a perseguição iria se intensificar. Alguns seriam postos em cadeias. Iriam sofrer terrivelmente. O evangelho da vitória, querido, nem sempre tem lugar no reino de Deus. Porque às vezes dentro do evangelho verdadeiro, o crente também sofre. Esse negócio de evangelho que prega, que você tem que ser só vitorioso, que você não vai perder nunca, é mentira. Porque o evangelho da verdade indica um Cristo sôfrego e crentes fiéis padecendo. Isso faz parte. O crente verdadeiro é uma pessoa que se abnega e que muitas vezes é obrigado a viver com menos prazeres para ter seu supremo prazer em Cristo. A igreja, por permanecer fiel, iria ter gente sendo presa. Essa teologia da prosperidade não tem lugar no Evangelho de Cristo. Uma teologia que você não pode nem ficar doente, porque senão você está em pecado. Ser preso, então, chegar à beira da morte, na cadeia, é o que então? E lembrando que nós não estamos falando aqui, querido, das prisões brasileiras, não, que tem comida.
tem água, tem luz. E que até uns dias atrás, tinha até carregador e celular. Não estou falando dessa prisão, não. Onde o preso escolhe o que ele vai comer. Que faz greve de fome. Não. O Império Romano não dava comida para preso. Se a família não levasse, se os amigos não levassem, ele morria de fome dentro da cadeia. Tinha comida. Não tinha condições sanitárias para ele viver. Ele tinha que se virar com os dejetos deles dentro da cadeia. Olha isso. Aquilo ali, muitos morriam de fome naquilo ali. Muitos morriam com doenças, com pestilências. E outros acabavam no Coliseu. Sabe o que é o Coliseu, né? O Coliseu era um estádio onde no meio havia um espaço com areia, com terra, de diversão para os romanos, em Roma. E aí, por que eu falo dos romanos em Roma, né? Porque hoje não é mais simplesmente uma cidade, nós temos um país, então precisa não fazer confusão. Naquela época era a capital do império. Então, muitos presos eram lançados no Coliseu, depois eles soltavam os leões. E aquilo servia de espetáculo para a plateia, que torcia sempre pelo leão. Quem já viu o filme Gladiador, sabe do que eu estou falando. Jesus diz, alguns vão colocá-los na prisão para prová-los. O texto é muito claro. Olha o tamanho da provação. Os romanos muitas vezes faziam isso para forçar o cara a desistir de Jesus. Muitos desistiam da fé, mas depois voltavam e encontravam uma igreja severa que muitas vezes não os recebia, por conta da sua apostasia. Então isso criava uma série de problemas. Mas seja fiel até a morte indica que alguns poderiam morrer, mas que eles não deveriam desistir da fé em Cristo. Irmão, muitas vezes custa caro servir ao Senhor. Não se esqueça disso. Se você tem levado um evangelho fácil demais, comece a se perguntar se de fato é evangelho aquilo que você está vivendo, independente da sua denominação. Tem gente aqui dentro da nossa igreja que não leva evangelho a coisa nenhuma, que não vive evangelho coisa nenhuma, está aqui nesta terra a passeio. Tem um evangelho extraordinariamente confortável. Evangelho confortável não é evangelho. Porque não pode ser confortável nem para nós, interiormente, e nem para aquele que está ao nosso redor, no que diz respeito à nossa vida, o que depender da nossa vida, ou para aquilo que está ao nosso redor, porque evangelho também, muitas vezes, a gente sofre na obra de Deus. Então, eu quero até aproveitar que isso vai para um canal de YouTube, muito importante que você que é pastor, você não desista da fé por conta dessas dificuldades que você enfrenta na sua igreja. Porque ser pastor nos dias de hoje é um grande desafio. Mas não abandone por conta dos sofrimentos. Seja fiel até a morte, se for o caso, mas não abandone, porque Ele não nos deixou antes de enfrentar a cruz. Não se esqueça disso. Muitas vezes vai custar caro servir ao Senhor. Versículo de número 11, para a gente terminar essa etapa. Essa expressão segunda morte indica algo bem interessante, é uma expressão que só aparece no Apocalipse. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 11, capítulo 20, versículo 6, capítulo 20, versículo 14 e capítulo 21, versículo 8. São 4 vezes. E ela indica a segunda separação de Deus. Nesta vida, você tem a primeira separação. A primeira morte, que é a física. Aliás, é uma separação entre corpo, sua parte material, e a sua parte espiritual, seu espírito. Então, se separam depois da sua morte física. Então, essa é a primeira morte. E você, quando não convertido, morre nesse estado,
você tem a segunda separação, que é, na eternidade, você viver separado de Deus no inferno. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte: quem permanecer fiel aí não verá a segunda morte. Ou seja, mostrou que tem fé, e por isso, pela fé e pelo sangue de Cristo derramado sobre ele, ele será salvo. Ele não verá uma segunda morte. É bem interessante isso. A segunda morte, então, é aquela que abate uma pessoa sem Cristo logo depois da primeira morte, a física. Está em foco aqui uma segunda separação. Ou nascemos 2 vezes para morrer apenas uma, ou nascemos apenas uma e vamos morrer 2. Você escolhe. Se você não nascer de novo, você vai morrer 2 vezes. Agora, se você nascer de novo, entregar o seu coração a Cristo, decidir reviver para Ele e fazer a vontade dEle, aí você nasce uma segunda vez para morrer uma vez só, a morte física. Essa escolha é sua. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar?